Vera Magalhães, nossa companheira, jornalista conosco aqui no Jornal da Manhã, por imagens, para quem nos acompanha pela internet. Tudo bem, Vera? Bom dia para você. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos no estúdio, a todo mundo que nos acompanha nessa manhã. Ô Vera, desde ontem pela manhã você dizia, inclusive aqui no Jornal da Manhã, que a tendência era mesmo o Supremo soltar José Dirceu. Antes, porém, os procuradores da Lava Jato apresentaram uma nova denúncia contra o petista. E eu pergunto para você, foi uma espécie de tentativa de constranger o Supremo? E como é que fica agora essa guerra declarada entre o Supremo e a Força Tarefa de Curitiba, hein, Vera? Pois é, Tiago, tanta coisa aconteceu entre uma edição e outra do Jornal da Manhã que parece que se passaram vários dias. Esse tem sido uma das características aí da Lava Jato, né? Os fatos se sucedem muito rápido. A gente estava no ar no Morning Show, você entrou para dar essa notícia da nova denúncia e na hora a gente analisou que isso era sim uma tentativa de chamar a atenção dos ministros do Supremo. Na verdade foi uma coisa declarada, porque depois na coletiva os próprios procuradores disseram que anteciparam uma denúncia que estava sendo preparada para mostrar ao Supremo que haveria razões para a manutenção da prisão do José Dirceu. Aí veio a sessão da segunda turma à tarde e a gente viu ali uma segunda turma dividida. Dois ministros, entre eles o relator Edson Fachin, entenderam que havia mesmo pressupostos para a manutenção da prisão cautelar ou preventiva do ex-ministro José Dirceu e três outros, que formam a tal nova maioria da segunda turma, entenderam que a prisão era demasiada e que não havia razão para mantê-lo preso, uma vez que ainda não há condenação em segunda instância. O que se notou foi uma divisão, vamos dizer assim, principiológica na segunda turma. Esses três ministros que votaram pela concessão do habeas corpus, Tiago, entenderam que a coisa tem que ser julgada de uma maneira genérica, ou seja, quem ainda não tem condenação em segunda instância não pode ser mantido muito tempo em prisão preventiva, porque isso seria um constrangimento ilegal. Os outros dois ministros, Fachin e o decano, Celso de Mello, se aprofundaram um pouco mais nas alegações do juiz Sérgio Moro para a manutenção da preventiva. E aí eles acataram as razões que ele deu. Ontem eu e o Joseval ainda discutíamos à tarde o que diz o artigo 312 do Código Penal, que diz as razões em que pode haver uma prisão preventiva. Pois bem, Joseval, fui aos votos e eu entendi qual é a relação que tanto o juiz Sérgio Moro quanto os ministros que mantiveram a prisão fazem com o que diz o artigo. Eles acham que a continuidade delitiva, a prática reiterada de crimes pelo Zé Dirceu, a habituidade criminosa, estilo de vida criminoso, como chega a dizer o Fachin, configuram a tal ameaça à ordem pública. E daí, nesse caso concreto, eles não veem como substituir uma coisa pela outra. O fato é que os ânimos estão muito acirrados e o tiro dos procuradores da Lava Jato acabou sim, Tiago, saindo pela culatra, porque os ministros se sentiram constrangidos e alguns deles, como o Gilmar Mendes, fizeram menção a isso. O fato é que hoje o Supremo está com a imagem muito arranhada diante da sociedade que não consegue entender essas nuances da lei, essas nuances de interpretação da lei e vem o Supremo contra a Lava Jato.